Olá pessoal, hoje na nossa aula nós trataremos ainda sobre alguns aspectos relacionados à intertextualidade e especificamente sobre paródia e paráfrase, lá no capítulo 16 do nosso livro. Então, inicialmente nós temos para análise aqui um texto e como vocês podem observar, os dois possuem o mesmo título, De Lixo em Lixo. Então, no primeiro deles, nós temos aqui uma imagem que mostra que o lixo está sendo recolhido, que ele está sendo organizado para a reciclagem. Enquanto que na segunda imagem, nós temos apenas o lixo jogado na natureza. Então, aqui comparando as duas imagens, comparando os dois textos, nós temos as duas imagens possuem o mesmo título, fazem remissão ao ditado de grão em grão a galinha enche o papo, e o ditado original transmite uma mensagem positiva, pois o montante pode ser conquistado de pouco em pouco. A primeira imagem também preserva o sentido do ditado, ou seja, de pouco em pouco, recolhendo o lixo, reciclando, acaba-se tendo um bom resultado, acaba-se tendo benefícios e também amplia a proporção de material que vai sendo reciclado. A segunda imagem, ela acaba desviando da original, ou seja, do ditado popular, de grão em grão a galinha enche o papo, pois o sentido do acúmulo não há de recompensa, mas sim de deterioração. Ou seja, quanto mais lixo vai sendo jogado na natureza, que não é dado devido destino, faz com que a natureza sofra as consequências. Aqui ainda nós temos as informações de que o intertexto, ou seja, a intertextualidade acontece de forma implícita, então aqui segue uma estrutura que é parecida, em momento nenhum aqui nós temos a utilização de aspas ou até mesmo qualquer outro elemento que faça menção ao texto original. Constitui um intertexto genérico, por quê? Porque ele evoca um texto da tradição popular, que é o ditado, como já foi dito anteriormente. Então, tendo isso como base, nós temos o estudo relacionado à paráfrase e também à paródia, que é uma estratégia de construção que qualifica o texto que se escreve. O diálogo pode ocorrer tanto para concordar com a ideia apresentada, quanto para discordar dessa ideia também. Em textos informativos, científicos e acadêmicos, a intertextualidade é estabelecida através de epígrafes, de citações e paráfrases, que são formas explícitas. Até nas aulas anteriores, quando nós tratávamos sobre a intertextualidade, especificamente sobre a paráfrase, nós já falávamos sobre esses aspectos. E também a questão da epígrafe e das citações utilizadas em textos acadêmicos, em textos científicos. Em obras literárias, em propagandas e canções, recorrer a textos de outros autores é uma forma de provocar a identificação ou então a quebra de expectativas do leitor, que é um recurso bastante utilizado com essa finalidade. Então, quando se trata da paráfrase, é quando um poeta então utiliza versos repetindo palavras e estruturas que já foram empregadas por um escritor anterior a ele. Faz alusão ao que foi escrito apenas para confirmar ou atualizar as ideias do outro. Ainda que se use um estilo diferente, simplesmente se repete o que já foi dito. Então, em síntese, o que podemos dizer sobre a paráfrase é que
um autor, um poeta utiliza versos repetindo palavras que já foram empregadas e acaba então mantendo a mesma linha de raciocínio, acaba mantendo as mesmas ideias que já estavam presentes no texto anterior. Então aqui nós temos o exemplo em que isso ocorre. A Canção do Exílio, que foi um poema escrito por Gonçalves Dias, muito famoso por seu alto teor nacionalista, ou seja, por exaltar a pátria. Então nós temos assim: Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias. E aqui nós temos um trecho do hino nacional brasileiro, que é conhecido por todos, e aqui especificamente no fragmento: do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Então, como vocês podem visualizar aqui, nós temos o trecho aqui que está sinalizado com as aspas. Então, o que ocorre aqui? Aqui ocorre o que nós chamamos de paráfrase, porque o autor do hino nacional brasileiro, quando ele compôs então a letra do hino, ele incorporou versos de Gonçalves Dias nessa estrofe aqui, misturando esses versos ao seu próprio discurso e exaltando a pátria. Então, como vocês podem visualizar aqui, nossos bosques têm mais vida, está na Canção do Exílio. Aqui no hino nacional também, nossos bosques têm mais vida. E aqui, nossa vida mais amores, aqui também no hino nacional, nossa vida, aí fecha as aspas, no teu seio, mais amores novamente entre aspas. Então, quando ocorre essa utilização de versos ou de um texto que já foi escrito por um outro autor e mantém a mesma linha, mantém a mesma ideia, nós temos o que nós chamamos de paráfrase. A paródia, ela tem uma intenção um pouco diferente em relação à paráfrase. Por quê? Porque ela tem a intenção explícita de subverter os sentidos. Se na paráfrase a ideia é mantida, na paródia acontece o contrário. O autor utiliza o texto do outro para ironizar, para criticar, satirizar, lamentar, e conduz então a temática para uma direção contrária à que se seguia, negando-a e deformando. Então, aqui nós temos essa diferença da paródia em relação à paráfrase. Se na paráfrase mantém a mesma linha, a mesma ideia, na paródia é justamente o contrário. Há uma subversão nos sentidos, com o objetivo de produzir ironia, uma crítica, uma sátira, ou até mesmo lamentar. Ela também rompe com a proposta do texto original, com o objetivo de gerar uma reflexão, é semelhante na estrutura ou em algum outro elemento que torne o original identificável, mas é contrária na formação de sentido. Então, algum aspecto, algum elemento faz com que seja possível a identificação de qual texto está sendo feita a referência. Então, aqui nós temos um exemplo de paródia de um ditado popular, e o ditado original diz assim: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E a paródia: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então aqui é claro para nós que houve uma subversão no sentido, é um sentido totalmente diferente daquele original, daquele que foi produzido
num primeiro momento. Então, houve até aqui uma conjugação do verbo ir, né? Que acabou possibilitando a aproximação do verbo vaiar. Então, aqui juntou, né, o vai a, formando vaia, né? E acabou, então, aqui possibilitando, acabou fazendo com que houvesse uma paródia. Então, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, o verbo vaiar que foi construído aqui e assim fazendo com que houvesse uma paródia, porque o sentido é totalmente diferente. E acaba então atribuindo a essa expressão uma conotação, um sentido crítico que não existia. A tarefa referente à aula, exercícios 1 ao 5, nas páginas 384, 386, 387 e 388. E atividade para postar no AVA, o exercício 1 da página 384. Por hoje é só e até a próxima aula.